A formatação condicional no Excel é excelente para quem deseja destacar dados e fazer análise rápidos e precisos, tá? Aplicando cores diferentes a partir de determinados critérios. Então, como vai funcionar aqui? Olha, eu coloquei aqui vários dados, né? Eu vou primeiro limpar minha planilha rapidamente com as formatações que eu já predeterminei aqui. E vou pedir aqui rapidinho só em gerenciar e excluir todas essas minhas... excluir as minhas regras, né? Tá, pronto. Depois nós vamos ver isso aqui em mais detalhes. Ó, deletei aqui todas as minhas regras e agora nós vamos começar do zero, tá bom? A formatação condicional funciona como uma formatação comum, né? Mas com condição. Por exemplo, o que é uma formatação? É trocar uma cor de fonte, utilizar aqui, ó, fonte aqui, eu vou trocar uma cor da letra, vou trocar também aqui a cor do fundo e assim por diante, né? Só que para colocar essa formatação condicional, nós vamos dizer o que nós queremos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui essa primeira opção, né? Vou selecionar toda essa minha tabela aqui de bimestres. E aqui, a partir de onde eu vou começar? Página inicial, formatação condicional. Tá? No momento que eu clicar aqui, ele tem vários tipos de regras já estabelecidas, né? Que vocês podem utilizar. Vamos começar com regras de realce das células. Então aqui você vai perceber que eu tenho é maior do que, é menor, entre, igual, o que contém, né? Que isso aqui é para texto, uma data ou valores. Tá? Então vamos começar pelo maior. Quando eu clicar em maior, ele já me dá aqui uma opção. O que ele gera para mim aqui? É uma média dos valores que tem aqui. Tipo, então a média que ele deu, mais ou menos, é de 5.0. E aí ele já me dá uma opção aqui. O que você quer que eu faça? O Excel está te perguntando o que você quer que eu faça quando ele achar esses valores aqui de 5. Né, maior do que 5, né? Então, e também eu posso simplesmente trocar esses valores. No meu caso aqui, eu vou colocar 6. Tudo que for maior do que 6, eu quero que ele formate, olha, tem aqui várias opções, vermelho claro, já são alguns itens pré-determinados pelo Excel. Mas se você precisar, você pode vir em formato personalizado, que nós vamos ver daqui a pouco. Primeiramente aqui, olha, eu posso utilizar o primeiro aqui, utilizar o segundo, aquele amarelo com texto, e vocês podem perceber que aqui ele vai modificando completamente, né? Então, se ele é maior do que, eu prefiro que seja preenchido com um verde, né? E o texto escuro, ó. Então, já me deu aqui a primeira opção. Eu vou dar OK. Mas, vamos supor, eu posso colocar mais de uma condição na mesma tabela? Eu posso colocar. Eu posso manter selecionado aqui, vem em formatação condicional. Agora, eu quero outro. Por exemplo, eu quero o que for menor do que. Tudo que for menor do que 6, né? Vou colocar aqui 6. Eu quero que ele fique com esse vermelho escuro. Ou se eu quiser também eu posso vir aqui em personalizado. Tá? Eu vou dar um OK, olha o que vai me mostrar. O único item que você não vai poder mexer, né, é trocar de fonte. Isso aí você pode fazer diretamente aqui pelo painel quando ele estiver ativado, né? E aí eu posso simplesmente colocar um regular, itálico, posso colocar o estilo de fonte. Tá? E posso também vir aqui em borda e escolher o tipo de borda que eu quero, né? Então isso aí tem uma aula bem específica para você configurar isso lá no nível básico, tá bom? Preenchimento a mesma coisa, eu posso escolher um tipo de cor, né, que eu vou expor, mas nesse momento eu não quero colocar nenhuma dessas cores, tá bom? Eu vou utilizar a padrão mesmo aqui do Excel e vou colocar aqui um vermelho. Deixa eu ver como vai ficar o vermelho aqui, ó. Um vermelho claro e vou dar OK. Tudo que for menor do que 6, né? E aqui vocês podem perceber que eu posso aplicar quantas eu quiser, né? Quantas eu precisar utilizar. Tem essa função que eu acabei de te mostrar, né? Que eu coloquei de forma absoluta, né? Lá digitei o número 6, né? Tudo que for maior e tudo que for menor. Mas eu posso colocar uma referência relativa. Por exemplo, aqui, olha. Se eu colocar aqui 6 aqui, para te dar um exemplo, eu vou tirar com base dessa célula. Então, toda vez que eu alterar o número que está dentro dessa célula aqui, ele vai alterar completamente o que está aqui dentro do meu quadro, tá bom? Então, vou lá novamente, formatação condicional, né? Opa, tem que selecionar, né? A base que eu vou selecionar aqui tudo. Vou pedir formatação condicional e vou pedir também aqui como gerenciar regras. Outro detalhe também que você pode fazer alterações quando você precisar, criar uma nova regra, editar, tudo por aqui. Tá? No meu caso aqui,
eu vou primeiro pegar esse verde, foi o primeiro item que eu fiz, né? E isso também não é uma regra, você pode pegar um dos dois, mas eu vou começar por aqui. E vou pedir para editar a regra, tá bom? Quando eu pedir para editar a regra, ele vai me dar aqui várias opções também. No meu caso, eu tenho o valor da regra, ele maior que, você pode também modificar aqui, que é um entre, né? O maior, menor. Então isso aí você pode também diferenciar, mas no meu caso aqui eu vou apenas alterar aqui o caminho. Tá vendo aqui? Olha, eu coloquei tudo que foi igual a 6, né? Então tudo que for maior do que 6, ele deverá fazer isso, né? Mas eu vou agora deletar isso aqui e vou aqui também para pedir, né, uma célula relativa, olha. Tá, então ele vai tirar com base sempre nesse valor. Toda vez que for alterado esse valor, ele vai alterar toda a minha planilha também, tá bom? Toda a minha formatação condicional onde eu apliquei. Eu vou fechar aqui, olha, de volta para a tela normal e vou dar OK. Se você precisar formatar, olha, você pode vir também direto por aqui e formatar o texto da forma que você precisa, tá bom? Então eu vou dar OK aqui. Quando eu der OK, eu vou pedir aqui para aplicar. Quando eu aplicar, ele já aplicou a função lá, né? Vamos supor agora aqui que eu precise substituir esse valor. De 6 agora, a minha nota ele tem que ser maior do que 8. Olha só como ele mudou completamente. Só pega acima de 8, né? Então aqui ó, tem 9, 10, né? 9.5 e assim por diante. E se fosse mais baixo, por exemplo, fosse 7, acima de 7. E assim por diante, ó, vocês podem perceber que ele fica de uma forma totalmente automatizada. Assim você pode utilizar também para essa função aqui, né, do menor, ou para qualquer item que você for incluir aqui, né. Vamos voltar aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui uma média. Eu vou colocar, selecionar tudo isso aqui, e vou colocar aqui maior e menor do que 6. Eu coloquei aqui já pré-definido também a opção, né. Tudo que for maior do que 6, tudo que for menor do que 6. E eu vou pedir a formatação condicional, vou colocar aqui ó, duas condições. E aí eu vou pegar aqui a minha célula, né? Opa, deixa eu apagar aqui. E vou selecionar aqui, olha. Tá? Depois eu mudo para o 6 ali, que eu preciso. Tudo que for maior do que 6, eu quero que ele preencha com o verde texto, né? Não, vou personalizar dessa forma agora. Totalmente um pouco diferente dele. Vou colocar aqui um verde diferente. Pronto. Vai dar essa cor aqui. Tá? A fonte não dá para você, o máximo que você dá para você colocar uma cor, né? E aqui eu posso colocar simplesmente aqui um branco, né? Coloquei um branco, vou dar um OK. E olha como funciona aqui, ó. Toda vez que ele entrar nessa condição, tudo que for maior do que 7 ali, né? Vou dar OK, eu vou mudar para 6 agora aqui. Porque daqui que eu peguei, tudo que for maior do que 6, ele vai colocar aqui aquela formatação que eu criei, né? E eu vou colocar novamente aqui outra condição. Tudo que for menor do que 6, ele vai me dar aquele valor, aquela outra formatação. Vou colocar aqui novamente menor, né? Tudo que for menor, vou apagar e vou pedir aqui a referência. Sempre aqui também, tá? Tudo que for menor do que 6, vou personalizar aqui, vou deixar ele branco. E vou colocar aqui como fundo, eu vou colocar como um vermelho. Pronto. E vocês puderam perceber que automático ele colocou tudo que for menor. Vocês perceberam que aqui é 6? Porque ele não deu um valor, né? Tudo que for igual. Isso aí depende muito do que você realmente quer. Por exemplo, eu posso colocar tudo que for menor ou igual a 6, ele vai dar vermelho. Eu coloquei tudo que for menor do que 6 e tudo que for maior. Não igual, né? Então por isso que ele não formatou o 6 aqui. Vamos lá para o próximo. Aqui, da mesma forma, posso selecionar, né, tudo e fazer aquela minha formatação. Aí, como vocês já entenderam mais ou menos como funciona, como eu sei que vocês já entenderam como funciona, você só selecionar aqui e colocar lá a formatação. Tudo que for maior do que... Eu agora vou utilizar aquela formatação padrão mesmo, né? Tudo que for maior do que 6, vou pegar aqui a relação, né? Na verdade não, é maior do que 20, né? Vou colocar aqui, ó. Tudo que for maior do que 20, eu vou colocar aqui o verde com o texto, né? E aqui, tudo que for menor, pronto, selecionar aqui novamente. Tudo que for menor do que 20, ele vai ficar vermelho. E aí vocês puderam perceber aqui a diferenciação entre eles aqui, ó. Maioria está menor do que 20
e deu esse valor. Agora nós vamos para o texto, né? O texto você vai ter que escrever exatamente o que tem aqui. Do que eu estou falando? Vou colocar aqui, olha, formatação condicional, regras, né? Vou colocar aqui texto que contém. Texto que contém o quê? Então, da mesma forma que está descrito aqui, você tem que digitar aqui em cima. Eu vou colocar aqui tudo que contém aprovado, né? Aprovado. Eu quero que ele fique em verde, tá bom? Então, ele não pode ter uma letra faltando, sempre tem que colocar a palavra que corresponde aqui, realmente correto. Se por acaso em alguma dessas células estiver faltando uma letra ou algo, ele vai dar errado. Então, vou colocar aqui o verde contexto, né? Normalmente, ó, vocês já puderam perceber que ele colocou. E vou lá de novo, peço lá para texto que contém e vou colocar agora reprovado, né? Reprovado, ele já está com a opção selecionada aqui, reprovado. E aqui ele já está com o verde, eu vou deixar dessa forma. E aí, como eu já passei agora para vocês, vocês podem também ir lá e pedir aquela formatação personalizada, escolher borda, cor, vários outros estilos, tá bom? Bom, ele também consegue analisar os valores duplicados, né? Por exemplo, eu vou selecionar aqui e eu posso vir aqui de novo em formatação, né? E pedir os valores duplicados, tá? Então, puderam perceber que a maioria aqui está duplicados. Você pode escolher, tem também de duas formas, você pode colocar como duplicados ou exclusivos. Ó, os únicos exclusivos são esses e os duplicados são outros. E você pode aplicar 2 vezes, né, a formatação ou até mais para que você consiga fazer esse demonstrativo. Eu vou colocar aqui tudo que tiver duplicado, né? Eu vou colocar texto vermelho, não, deixar naquele mesmo formato ali, vermelho, né, com texto, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, para ficar mais visível. Vou dar OK e agora eu vou colocar apenas para aqueles exclusivos, né? Novamente aqui, venho aqui em valores duplicados, escolho aqui os exclusivos e vou escolher agora também o preenchimento verde dele, ok? Bom, fechando aqui, eu vou para esse próximo aqui. Esse próximo é uma análise em cima de barra de dados. Vou selecionar aqui e vou escolher aqui barra de dados. Barra de dados eu posso escolher qualquer uma das opções aqui que ele vai me dar também, né? Eu vou passar o mouse aqui, ele vai me dando os estilos, como é que eles serão aplicados, né? E tem tipo um degradê em cada um, tem outros que são cores um pouco mais sólidas, como esse. Eu gosto mais nesse perfil aqui, que é uma barra sólida, né? Sem aquele degradê. Aí eu vou selecionar ele e já te dá uma média aqui, né? É uma média em cima da porcentagem. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui em escala decimal, mas aí vocês podem mudar para porcentagem. Por exemplo, aqui, olha, porcentagem. Eu vou retirar de porcentagem, olha. Aqui simboliza o 1, simboliza 100, né? Abaixo dele tem, olha, 0,9, que é como se fosse 90%, 0,56, 56% e assim por diante. Por que eu estou criando dessa forma? Para vocês entenderem o que nós vamos fazer agora com as outras informações. Vamos supor que dentro de um deles aqui esteja um valor muito discrepante, né? Muito alto. Ó, eu vou colocar aqui em porcentagem para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Vamos supor que aqui de 80% eu vou ter aqui, deixa eu ver, 200%. Vendo isso aqui, ele tenta formatar por igual, mas só que como os demais são muito inferiores, sempre tem uma base de 100% aqui, ele vai ficar o gráfico muito menor. Mas aqui nós podemos aplicar uma regra, onde ele vai considerar tudo que for até 100%, e assim ele vai conseguir igualar os demais. Como funciona isso? Eu vou aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Quando eu clicar em gerenciar regras, tem aqui apenas a barra de dados, que é o item que eu selecionei, né? Aí eu vou pedir para editar em regras. E aqui abaixo ele está te mostrando qual é o tipo mínimo e o tipo máximo. Aqui está no automático, mas eu posso colocar como número, né? Número 0. Então eu vou dizer para ele que ele vai de 0 a 100, né? Eu vou colocar outro número e coloco aqui 100, que é 1. Como vocês puderam perceber lá, 0,9 é 90%, 0,8 é assim que funciona em porcentagem. Então logo 1 é 100%, então eu quero que ele vá de 0 a 100%. Eu vou dar OK, simplesmente pedir para aplicar e olha,
Vocês puderam perceber que ele desconsiderou os 200 e continuou aplicando apenas o que foi até 100%. Vamos supor que eu mude para 80% aqui. Automático ele vai chegar normalmente, ó. E aí funciona desse mesmo formato. Tem outra coisa interessante também que geralmente eu gosto de fazer isso nos meus gráficos, é vir para eu vou novamente gerenciar, né? Pedir para editar as regras e colocar aqui, olha, mostrar apenas a barra de dados, tá? Somente essa barrinha, então ele retira os nomes e aí ele some com todos esses números e fica bem legal, né? Bem interessante com esse perfil. Vou dar um OK aqui, pedir para aplicar e dar OK. Olha só como ele está, parece que ele está crescendo, né? Um gráfico. E agora, lembrando também, vocês viram que tem várias formatações condicionais aqui, né? Então eu posso simplesmente ir lá, quando eu for, ó, novamente página, vem aqui estilos, formatação condicional. Quando eu for gerenciar regras, se você não tiver com o item selecionado, né, ele sempre fica assim em branco, porque ele está na opção seleção atual. Mas vamos supor, eu posso escolher em qualquer lugar a minha formatação condicional. Por exemplo aqui, nesta planilha. Quando eu colocar esta planilha, ele vai me dar a relação de tudo que eu tenho em formatação condicional. E aí eu escolho ela. Às vezes, quando você não sabe qual é o item que você editou, você pode simplesmente ir lá e selecionar ele na mesma forma, lá onde você formatou. Selecionar aqui e vou pedir para formatar novamente, editar regras. E aqui ele vai mostrar as condições, né, as formatações condicionais que eu apliquei nessa sequência, tá bom? Eu posso selecionar apenas trechos e pedir para limpar regras, né? Eu venho aqui, ó, limpar regras e venho a opção aqui, limpar regra das células selecionadas. Só que isso não fica muito interessante, né? Principalmente se você vai analisar uma base de dados, tipo, não teria como você deixar apenas a metade da tua célula sem formatação. Se eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Ele vai permanecer dessa forma. E caso eu não queira deletar regra por regra, né? Porque eu venho aqui, vou pedir para selecionar toda a minha planilha, né? A planilha que eu estou visualizando aqui, né? E pedir para deletar uma por uma. Eu posso simplesmente vir também aqui em formatação e pedir limpar regras. E se eu clicar em limpar regras da planilha inteira, olha o que ele faz. Ele limpa completamente todas as condições, todas as formatações condicionais que eu apliquei na minha planilha.